ele está ensinando a gente aqui na Terra a vontade dele como é feita lá no céu. Quando chegar o milênio, eu acredito que quando nós nos unirmos com essa família celestial, ao invés desses seres fazerem o papel sobre o milênio, dessa vez vai ser passado para nós. Veja que agora quem exerce esse ministério sobre a terra são eles. Mas no milênio, o reino, quem vai reinar é Cristo e a igreja. Aí o Senhor vai passar todo esse ministério para a igreja. É assim que eu estou percebendo as coisas. E o irmão Magno falou uma coisa para mim hoje no WhatsApp, foi tocado aqui na live também, e me fez meditar sobre o corpo. Lembra que o apóstolo Paulo fala em Efésios, em Coríntios, as funcionalidades do corpo? Ele fala que... Eu não lembro dos textos todos agora, né? Mas ele fala exemplos para cristãos, mas ele fala de uma maneira... não vou falar superficial, ele é muito profundo, mas comparando com o que a gente tem aqui agora, o que está na minha cabeça eu não sei se eu vou conseguir expressar para vocês. Mas o apóstolo Paulo fala até da complexidade no meio do corpo de Cristo. Quando um membro se sente inferior, ele fala assim, olha, a mão não pode dizer para os olhos, eu não preciso de você. Não pode fazer isso. Você vê que, e também ele fala assim, o ouvido, se ele disser, eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Paulo falou, não, nem por isso o ouvido deixa de ser do corpo. Vê que o complexo de inferioridade está vindo dos ouvidos. Porque o ouvido não é o olho, e o olho é mais importante no corpo. Mas o olho, ele não ouve nada, o olho vê. Quem escuta é o ouvido. Da mesma maneira, o olho não pode menosprezar a mão. Eu não preciso de você, eu estou na cabeça, eu sou o olho. Você é o olho, mas você não pega nada. E a mão, para pegar alguma coisa, precisa do olho. E tudo isso vem do comando da cabeça. Então, tem membros superiores e membros inferiores, mas olha o que Deus fez. Os membros superiores só conseguem agir com a ajuda dos membros inferiores no corpo. Então essa é a funcionalidade dentro do corpo de Cristo, isso é uma riqueza. Mas presta atenção, a terra já seria toda destruída se não fosse esses arcanjos. A comando de Deus, é claro. Primeiro, vamos deixar claro, Deus não precisa de Miguel para batalhar, Deus não precisa de querubim para viajar, Deus não precisa de anjos para dar recado. As obras dos homens estão sendo anotadas no livro, não é porque Deus esqueceu, mas é porque Deus quer se relacionar com a sua criatura e compartilhar a alegria, sabe? A justiça, as dores também, com toda a sua criação. Então, isso está claro, mas Deus, ele quer se relacionar e ensinar o amor e a justiça para todos. Então Deus não precisa de nada disso, mas ele usa isso, certo? Então, a terra já seria destruída, já teria sido destruída se não fosse os ofícios desses 7 arcanjos, que com certeza cada um deve ter os seus grupos de anjos, né? Tipo o arcanjo Miguel, ele é arcanjo, né? Cabeça de anjos. Ele deve ter aquele grupo de lideranças, aquele grupo que ele lidera, para exercer o que ele fala. E quando os anjos não dão conta, ele mesmo vem e faz. Gabriel também, cada um deve ter o seu grupo, né? Eu acredito que seja assim, mas eles são os mais top ali, né? Que comandam, e se não fosse a ação deles, a terra já teria sido destruída. Olha só, Miguel, ele teve que, naquela batalha de 21 dias, ele teve que interferir e conseguir abrir o caminho para Gabriel vir exercer a sua funcionalidade de entregar a mensagem para Daniel. Aí Miguel entrou em ação, e lá em Daniel 12, Miguel de novo ele está se levantando para salvar o povo. Ou seja, se não fosse isso, o anticristo destruiria a todos, mas Miguel não vai deixar, porque ele preside sobre as ações humanas. Ele vai ter um controle a comando de Cristo. O que eu quero dizer com isso? Quando o apóstolo Paulo falou do nosso corpo, ele falou de algo que está do lado de fora, mas tem membros no nosso corpo, dentro do nosso corpo, que são vitais. Se o seu pulmão falhar, acabou a vida. A medicina chinesa fala de um segundo cérebro no nosso corpo. Realmente, o nosso intestino, a vida, a saúde, a morte, a saúde, a doença, tudo começa e finaliza no intestino. Então tem membros dentro do nosso corpo que eles são invisíveis, mas eles fazem toda a diferença para a gente agir com os membros exteriores. Presta atenção nisso.
Cristo, ele está dentro de nós. Todo o céu, ele está representado dentro do homem. Jesus falou assim que aquele que cresce nele, do seu interior iria fluir rios de água viva. E isso está acontecendo literalmente lá na Nova Jerusalém, quando do interior dela, do trono, está saindo rios de água viva. É como se toda aquela parte do céu estivesse dentro de nós, porque Deus, ele habita no céu. Mas ele disse por Isaías: eu também habito dentro do contrito, da pessoa abatida. É como se ele colocasse um pedacinho de todas aquelas coisas dentro da gente. O diabo, o que ele fez? Ele pegou toda a tecnologia do céu, eu vou falar nessa palavra para vocês entenderem, ele imitou as tecnologias do céu aqui na Terra. Tudo que nós estamos vendo aqui na Terra, esse mundo, esse círculo, com olhos para toda parte, ele praticamente imitou a tecnologia mais avançada de Deus e fez uma versão eletrônica aqui na Terra. Corrompeu, né? Deturpou, mas ele imitou. Tudo que tem aqui na Terra de mal, ele imitou do céu e distorceu para que ele houvesse um comando aqui na Terra. Querubins, serafins, os 24 anciãos, todos esses seres que são da família do Senhor, eles são nossa família. Nós fazemos parte. É como se eles fossem a parte de dentro. É a parte invisível. É como se fosse a parte de dentro do homem. É invisível, mas eles fazem a parte fundamental para que a gente tenha vida, para que nós tenhamos vida. É como se ele fosse o nosso pulmão, se eles, né, eles fossem o nosso pulmão, as nossas células, quando eles limpassem tudo dentro do nosso corpo, porque é a parte invisível. Agora, ela só é visível porque Deus nos abriu a janela do céu. Então nós conseguimos ver uma parte do corpo que traz a funcionalidade para a nossa vida, para toda a vida da humanidade, mas que estava invisível. Deus fez isso se tornar visível. Os homens, agora, veja bem, né, o homem, ele só consegue olhar para dentro do corpo humano e ver o que tem com precisão na cabeça do homem, as células, toda aquela divisão que os homens estudaram bastante, só por causa da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, eles não iriam conseguir olhar para dentro do homem. É a mesma coisa, a tecnologia do Senhor fez com que a gente enxergasse a razão da nossa existência no céu. Muitas pessoas podem até passar a venerar anjos, né, a adorar anjos, por causa disso, né, quando entende a grande função deles para nós. João, ele se prostrou 2 vezes sobre aquele anjo que dava a revelação para Jesus, 2 vezes para adorar. Não foi para agradecer, não foi para adorar. Ele foi repreendido não só uma vez, ele foi repreendido 2. Vocês entenderam? Então, quando vocês ficarem sabendo de tudo isso e maravilhados, toma cuidado para não fazer aquilo que nem eles gostariam que fosse feito, né? Porque tudo vem da parte do nosso Senhor. Então, eu vejo assim, que esses arcanjos, né, essa família toda celestial, é como se ele fosse a parte de dentro da gente, fazendo todo o corpo funcionar. Deus deu essa ação para eles e deve ser muito gratificante. Quando chegar no milênio, nós vamos assumir essa liderança toda. O papel que eles fazem, nós vamos fazer. E para eles é como se fosse um dia. Eles fazem isso durante 6 dias. Nós vamos fazer um dia e depois, durante toda a eternidade, todos nós juntos vamos trabalhar. Quando eu disse para vocês que o diabo ele imitou a mais alta tecnologia no céu e fez uma versão aqui para a Terra, vocês sabem, eu vou falar aqui para quem já conhece o que eu falo no vídeo, né? O que eu ensino no canal. Aquele chifre pequeno de Daniel 7, que tem olhos como olhos de homens, Deus não está apenas revelando o líder das 10 nações, o anticristo. Não, ele está revelando também o seu reino e o sistema do seu reino que ele vai se apossar. Ele vai usurpar aqueles 10 chifres, o reino, ele vai conquistar e também vai usurpar um sistema já existente no mundo. Esse sistema existente no mundo, ele foi criado pelo espírito do anticristo, que é o próprio diabo. O espírito do anticristo é o espírito do diabo, que está no mundo, já estava no mundo no tempo de João. Então ele criou esse mundo aqui agora, e quando o homem do pecado se levantar, Deus vai dar autoridade para que Satanás dê para ele o seu trono, toda a autoridade, e aí sim ele vai
tomar posse de todo esse sistema. Então ele vai usar a tecnologia. Aliás, o espírito do anticristo já usa. Por que o diabo fez isso? Olha só, ele é um querubim caído. Ele estava lá com Deus e dá a entender que ele era da mais alta patente, ele estava acima daqueles 4 querubins. Pode ver que ele tem um modelo diferente daqueles querubins. Mas com certeza ele devia ter também uma roda, já junto com ele. Essa roda, ela é enorme. Ela tem olhos por dentro e por fora e olhos ao todo redor, ou seja, eles veem tudo. Para que aqueles olhos estão fazendo ali? Dá até medo, né, de você imaginar uma visão dessa. Um monte de olho para tudo qualquer lado. Eles têm olho tanto por dentro como por fora. As rodas. Irmãos, isso é uma tecnologia celestial. É uma criação do Senhor. Quando o diabo foi destituído do seu cargo e caiu nessa terra, ele está no segundo céu, né? Ele preside do segundo céu. Ele pode ir até o terceiro céu para acusar todos. Deus permitiu que ele fosse lá se queixar. Mas ele também pode atuar aqui nessa terra, com os limites do Senhor. Senão, ele já teria destruído todo mundo. Vai chegar um tempo que ele vai ser precipitado do segundo céu para o primeiro. E ele vai perder a visão panorâmica toda que ele tem. Então ele criou um sistema tecnológico parecido com o que ele tinha no céu, para que ele pudesse controlar todos os homens. Olha só, o mundo, ele é como se fosse uma argola. Ele não é uma bola redonda, giratória. Aliás, até isso ele manipulou os homens, ele enganou. Ele brinca com as escolas, com a ciência, ele faz um monte de coisa. Mas o mundo é como se fosse uma argola. E ele colocou olhos em todos os lugares do mundo para que ele pudesse fazer o que ele fazia no céu. Mas agora o mal. Agora, tudo que é de Deus ele quer perverter, denegrir, manchar. Então Deus permitiu que ele fizesse isso. Ele fez uma versão eletrônica do que ele tinha no céu. Por isso que esse mundo hoje tem olhos em todas as partes. E daqui para frente, cada vez mais, isso vai aumentar. O Brasil vai ficar bem parecidíssimo com a China. A China tem câmera em tudo qualquer lugar. Dá até agonia de viver num país daquele, você nem respira. Esse é o controle dele. Vocês entenderam? E Deus permitiu isso para ele ser julgado num tempo determinado. Então, aquelas informações das rodas do querubim, olhos por todas as partes, não é por acaso. Era para o Senhor nos dar a entender o que o diabo está fazendo na terra. Ele pega tudo que ele tinha no céu, ele quer fazer aqui na terra para ele ter controle também. Jesus, ele atuou aqui nessa terra por 3 anos e meio. Ele também vai atuar aqui nessa terra usando o seu próprio filho. O anticristo é o seu próprio filho, filho do diabo, por 3 anos e meio. É uma imitação.